Sabe que a gente já acorda reagindo, né? A gente reage às notícias, aquele jornal de manhã que você liga e ele fica mostrando as desgraças que aconteceram durante a noite. A gente, antes de falar com Deus, antes de consagrar o dia a Deus, antes de falar com a esposa, com o marido, a gente já olhou as mensagens do nosso grupo de WhatsApp, a gente já olhou as mensagens que nós recebemos na nossa rede social, a gente nem respirou direito e às vezes a nossa mente já está tomado de coisas, e às vezes coisas ruins, dependendo do que você está assistindo, antes mesmo de falar com Deus. Chega no final do dia, você está exausto, porque você já começou o dia ruim. Uma das coisas que é interessante é que a média de uma pessoa adulta hoje é que ela desbloqueia o celular dela entre 80 e 120 vezes por dia. Nós estamos falando de 80 a 100 vezes por dia, alguém vai pegar o seu celular e vai desbloquear. E a gente sabe que na maioria das vezes que isso acontece, a gente não tem absolutamente nada de interessante lá. Se alguém chega para você e pergunta, o que é que você fez por você no dia de hoje? Aí você fala, eu não sei, eu liguei o piloto automático, eu só fui reagindo a tudo que desde as 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, no seu horário que você acorda, eu só fui sendo tomado por essa quantidade de informação que eu recebi. E durante essa série, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, foram semanas e a gente falou sobre isso, a gente falou sobre o iceberg, sobre aquilo que os 90% que estão abaixo da superfície e que muitas vezes nós evitamos nas nossas relações. A grande maioria de nós se relaciona apenas com aqueles 10% polido que todo mundo conhece e que todo mundo gosta. A gente falou sobre as nossas heranças familiares, sobre a nossa muralha emocional, do qual nós temos que enfrentar, não tem como você tentar contornar essa muralha, você precisa enfrentá-la, todos nós temos, Jesus teve a dele e cada um de nós individualmente temos a nossa. Falamos sobre sermos adultos, emocionalmente maduros, deixarmos de ser bebês emocionais, agirmos como crianças emocionais, agirmos como adolescentes emocionais e nos tornarmos adultos emocionalmente maduros. E hoje a gente termina essa série e termina com uma pergunta. E a pergunta é, você tem um plano? O que é a sua vida espiritual depois que você faz o que todo mundo quer que você faça? Depois que todo mundo usa você, depois que você usa as pessoas, depois que você cumpre a agenda de todo mundo, qual é o plano para você, para a sua própria vida? Como é que você mantém a sua estrutura de vida? Como é que você reage à vida? Eu não sei se você tem um plano, mas de uma coisa eu sei, a Babilônia tem um plano para você. E a Babilônia é algo muito parecido com o que nós enxergamos na nossa cidade, São Luís, por exemplo. Quando eu falo de Babilônia, automaticamente vem à sua mente o profeta Daniel. É lá que nós estamos hoje, é lá que Peter Escaseiro leva a gente nesse último capítulo. E Daniel, ele era um adolescente. Quando o Império Babilônico invadiu Jerusalém, leva Daniel embora, tira ele da casa dos pais dele, da terra dele, mas a Babilônia não matou Daniel, porque a Babilônia tinha um plano para dissolver Daniel, assim, de dentro para fora, sabe? E esse plano tinha mais ou menos 3 movimentos, por assim dizer. Primeiro, eles arrancaram tudo de Daniel. Tiraram Daniel das suas referências, deixaram ele longe da família dele, do templo, de tudo aquilo que mantinha o Daniel em pé. E levaram ele para um lugar do qual ele não lembrava mais quem ele era. A Babilônia de hoje em dia, ela faz a mesma coisa praticamente, só que o Nabucodonosor hoje ele é mais sofisticado. Hoje o Nabucodonosor está atrás da nossa atenção, antes mesmo de você acordar. É por isso que você já acorda já reagindo a tudo. Antes de você falar com Deus, antes de você falar com qualquer pessoa, você fala com o seu celular.
O Nabucodonosor, agora ele está mais sofisticado, ele estudou, ele virou engenheiro de software, agora ele está ganhando muito dinheiro, ele tem um único trabalho, ele precisa descobrir como é que ele vai prender os seus olhos numa tela de celular, numa tela de streaming, o máximo de tempo possível. Um dos fundadores do Facebook disse que uma das perguntas... A pergunta deles era o seguinte: como é que a gente vai consumir o máximo de tempo e da atenção das pessoas? Essa é a palavra. É consumir, consumir. A gente acha que está consumindo um aplicativo, mas na verdade é o aplicativo que está consumindo a gente. Em segundo lugar, trocaram o nome de Daniel. O significado do nome dele era Deus é o meu juiz. E os babilônios trocaram para Beltesazar ou Baltazar, dependendo da sua tradução. E era uma homenagem a um deus pagão. Quando a gente troca o nome de alguém, mudar o nome de alguém nas escrituras sagradas significa mudar a identidade. O objetivo de Nabucodonosor era apagar a identidade hebraica dos jovens. Queria forçá-los a uma nova cultura, a uma nova maneira de pensar ao modo da Babilônia. A Babilônia de hoje está fazendo a mesma coisa. Hoje em dia é praticamente a mesma coisa, só que hoje é pelo excesso. Você acorda de manhã, aí você vai para escutar o seu podcast sobre estoicismo. Aí você está meio que em busca da paz interior, resiliência. Você está ali naquela busca pela razão. Só que aí depois você também vai para a sua aula de yoga. Você chega lá na sua aula e você pratica o seu Hare Krishna, sabe-se Deus o que você faz por lá. Na hora do almoço, você já escutou uns 3 pregadores diferentes. Você escuta o padre que você gosta, você escuta o pastor assembleiano, o pastor batista. Domingo você está aqui na Família em Cristo. É assim, é uma salada de entendimento e parece, e dá uma sensação de que você está crescendo. Por quê? Porque você está se movimentando, você está consumindo tanta coisa, só que você prova de tudo um pouco, mas daí você não se aprofunda em nada. E aí no fim você não sabe quem é você. Porque quem sabe pouco de muita coisa, não sabe coisa nenhuma. Outra coisa que fizeram com Daniel é que alimentaram ele com a comida do rei. E isso aqui é sutil demais, porque isso aqui todo mundo quer. A Babilônia serviu Daniel a melhor comida, o melhor vinho, a mesa do rei, o status, tudo de graça. Quem é que recusa uma bocada dessa? Quem é que não quer estar na crista da onda assim? A Babilônia de hoje faz a mesma coisa, alimenta a gente, inclusive espiritualmente. Hoje em dia a gente tem conteúdo cristão bonito, editado, assim, entregue na sua mão. Há um sem número de gente assim, que é consumidor de igreja online. Elas não precisam conviver com outras pessoas, elas não abraçam, elas não se desafiam, elas não amadurecem. São pessoas que estão assim chateadas com a igreja, já foram machucadas pela igreja. Elas têm lá as suas razões, não é esse o mérito da questão, mas às vezes a gente utiliza disso como uma desculpa, onde a gente fica assim gordo de informação, mas a gente é faminto, a gente quer ser transformado, mas a gente só fica em busca de mais e mais e mais informação. A Babilônia moderna entendeu que o crente evangélico é um consumidor da fé. E quando tem gente chorando, querido, vai aparecer um sem vergonha vendendo lenço. É assim que acontece. Começa a chover, aparece alguém já vendendo guarda-chuva. E sem perceber, de uma maneira sutil, a Babilônia foi sequestrando a nossa atenção, foi sequestrando a nossa identidade, ofereceu para você uma fé do qual você pode consumir sentado, sem precisar fazer muitos movimentos. Qual é o resultado disso? Uma fé que é de segunda mão, é uma fé que não é sua. E esse é o problema que o capítulo 10 está tentando resolver, é essa questão que inicia. Você tem um plano? Porque Daniel tinha um plano dele. Se você tem na sua Bíblia com você e tem um hábito de ler, seria bom você ler comigo agora capítulo 1, versículo 8 do profeta Daniel, que diz o seguinte: que Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei.
A Babilônia serviu tudo do bom e do melhor, mas porém Daniel decidiu não se contaminar com a comida e o vinho do rei. Presta atenção nessa palavra. Decidiu. Antes da tentação chegar, quando o prato chegou, o Daniel, ele já tinha decidido vencer a batalha dele. Ele falou, Nabucodonosor, não tem vez na minha vida, eu não vou deixar a Babilônia vencer sobre mim. O Peter Scazzero chama isso daí de a regra da vida, né? Regra de vida. É um termo que já vem sido utilizado já por outros autores também. E eu sei que a palavra grega, a palavra regra, ela soa como uma lei, uma prisão, não é tão legal, a gente não gosta muito de regras, na verdade a gente gosta mesmo de quebrar as regras, mas a palavra regra, ela vem do latim. Ela é como se fosse aquela vara reta, sabe, que o pedreiro ele utiliza para alinhar a parede. O Scazzero, no seu livro, nesse capítulo 10, ele gosta de comparar com a treliça. A treliça é a estrutura de madeira onde a videira ela se apoia para que ela possa subir, ao invés de ela crescer rastejando. Não é algo que vai prender você, mas na verdade vai direcionar você, porque uma videira que cresce sem treliça, ela não vai morrer, mas ela vai rastejar, ela vai crescer no chão, ela vai dar menos fruto, ela vai apodrecer mais fácil. Agora, uma videira, quando ela cresce numa treliça, ela pega sol, ela ventila, ela dá mais frutos. A planta é a mesma coisa, a mesma planta, é uma videira. Mas o que mudou foi a estrutura que está apoiando aquela videira. E agora eu queria aprofundar um pouquinho mais com você essa nossa discussão, porque a treliça sozinha, se você pensa e está imaginando isso, é só um pedaço de madeira que apoia ali uma árvore ali, uma planta. Mas quem dá fruto é a videira. E quando eu falo, olha, quem dá fruto é a videira, você já meio que pode começar a escutar a voz de Jesus dizendo ao seu coração, porque ele disse que permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Eu sou a videira, vocês são os ramos, e quem permanece em mim dá muito fruto. Isso é Jesus falando em João capítulo 15, os seus versículos de número 4 e versículo 5. Isso é muito interessante para você ter grifado na sua Bíblia. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Olha um verbo. Permaneçam. Jesus não disse para você se esforçar, Jesus não disse para você se dedicar mais e você conquistar mais. Ele disse, permaneça em mim e eu vou permanecer em vocês. Existe um campo da psicologia que chama a teoria da autodeterminação, que estuda o que é que faz alguém sustentar um comportamento pela vida toda. Você já deve ter visto pessoas que são muito disciplinadas e elas conseguem manter hábitos, práticas assim por muitos e muitos anos. E essa teoria da autodeterminação, ela diz o seguinte, que quando você faz uma coisa por pressão, por culpa, por medo, por uma obrigação, para agradar alguém, você até começa forte, animado, mas só que daí você fica insustentável. Agora, quando você faz uma coisa porque você ama, aquilo que você sabe que é seu, é fruto do seu trabalho, é fruto do seu esforço, aí aquilo dura a vida inteira. Um detalhe importante dessa teoria da autodeterminação é que se você faz algo porque ama, mas depois você transforma isso numa tarefa recompensada, você acaba com o amor que ali existia. E o que é que eu estou querendo dizer com tudo isso daí? É que a treliça, a sua estrutura, a sua regra de vida, né? Quando eu estou falando sobre treliça, estrutura, eu estou falando sobre a regra de vida que o Peter Scazzero traz no livro. Ela não pode ser uma lista de tarefas, uma lista de cobranças, uma lista para merecer Deus.
No instante que a regra da vida ela vira uma cobrança para que você seja aprovado por Deus, nós estamos fazendo o que a teoria da autodeterminação diz. A gente transforma amor em obrigação. E isso vai matando a gente por dentro. A gente transforma a regra da vida num esforço, num mérito, numa conquista. E a gente esquece o que Jesus acabou de dizer, que é: permaneçam em mim. Permaneçam em mim e eu vou permanecer em vocês. Deixa eu te explicar o que é permanecer com um exemplo, para ficar um pouco mais fácil para você. Pensa num casamento de 15, 20, 30 anos. No começo de um casamento, não existe estrutura nenhuma. No início é fogo e paixão, a gente não come direito, a gente está apaixonado, a gente fica olhando para a vida da outra pessoa e a gente manda mensagem de madrugada e a gente não dorme direito, não se alimenta, né? Deseja bom dia todo dia, né? A emoção manda no início do relacionamento. A gente está assim com as nossas emoções à flor da pele, mas quem está casado aí há mais de 10 anos, sabe que um dia essa paixão toda vai acabar. Não significa que o amor morreu, mas alguns chegam nessa fase e eles dizem assim: não, porque acabou o amor, a gente está em direções opostas, a gente está com objetivos diferentes. O que é que segura um casamento nessa fase aí? Não é sentimento. É a estrutura que vocês construíram ao longo desse casamento. Inúmeros jantares que vocês estiveram juntos, várias conversas antes de dormir, a decisão de continuar diariamente escolhendo a pessoa amada, mesmo num dia em que às vezes você não sente absolutamente nada pela outra pessoa. Com Deus é exatamente igual, é assim que funciona. No começo do relacionamento com Deus, tudo é emoção, tudo é maravilhoso, são novos planos, novas metas, novos sonhos. Deus tem o melhor para mim, até que um dia Deus fica chato, a igreja fica chata. Você sente vontade de amadurecer, de crescer, mas daí você fica meio empacado. Você percebe que a emoção não sustenta mais, sabe? A hype passou. O que é que sustenta o seu relacionamento com Deus nessa fase? A sua estrutura. É a sua regra de vida. E a regra de vida aqui é o tempo que você dedicou à sua oração, aos seus estudos das Escrituras Sagradas, o seu silêncio, a sua solitude, o seu descanso, as suas brincadeiras, a sua recreação, o seu serviço, a sua missão, o seu cuidado com o seu corpo, a saúde emocional, espiritual, a sua família, a sua comunidade, né? Os seus amigos que mantêm os seus relacionamentos. É por isso que Jesus disse: olha, permaneçam em mim, eu vou permanecer em vocês. Jesus sabia que um amor de verdade é fruto de uma vida de permanência, não é fruto de uma vida emocionada. Essa sensação que nós estamos construindo hoje, ela se torna insustentável. Não é a emoção que vai sustentar a gente na videira. É o amor de verdade, é fruto de uma permanência. Quer ver como que isso daqui funciona? Se você observar a vida do Daniel, e agora vamos pensar na vida do Daniel, né, depois do capítulo 1, porque Daniel agora, 70 anos depois, ele já não é mais um adolescente, já é um senhor de idade agora. Do capítulo 1 para o capítulo 6, do qual eu vou ler com você agora o seu versículo 10, você vai perceber o seguinte: Daniel sobreviveu a impérios, ele é ministro de um outro rei agora, os inimigos de Daniel estão querendo derrubar ele. Então eles criaram uma lei, algo para apertar assim, o cerco, né? Fechar o cerco ali em volta de Daniel. E eles falaram assim: olha, quem orar qualquer Deus que não seja o rei, vai para a cova dos leões. Sabe o que Daniel faz? Capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava. Veja, aquele que orar a um Deus que não seja o rei vai para a cova dos leões. Daniel, porém,
3 vezes ao dia se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Grifa essa parte agora, exatamente como costumava fazer. Exatamente como costumava fazer, 70 anos depois. A mesma treliça, a mesma estrutura, a mesma regra de vida de quando era um adolescente. Foi com uma vida de oração que ele conseguiu atravessar impérios, perseguições, a sua velhice, por décadas. Por isso que essa série termina com essa pergunta: você tem um plano? Você tem práticas, estrutura, treliça? Você tem uma regra de vida? No capítulo 10 do livro, e eu acabei de citar para você aqui há poucos segundos atrás, poucos minutos atrás, o capítulo 10, você pode ter acesso a uma lista de coisas que podem te ajudar na construção da sua regra de vida. E eu aconselharia você a ler com calma. Mas para encerrar essa nossa conversa, eu queria terminar com 3 perguntas. E eu acho que essas perguntas podem ajudar a todos nós, inclusive me ajudam. A primeira pergunta é: qual é a única prática que, se você fizesse com fidelidade, mudaria tudo na sua vida? É uma somente. Qual é uma única prática? Qual é uma única disciplina espiritual que, se você fizer com fidelidade, você sabe que vai mudar tudo na sua vida? Algo que você consegue fazer por 5 minutos em silêncio, assim, é antes de pegar o celular. Pode ser uns salmos, pode ser desligar os eletrônicos 1 hora antes de dormir. O que seria? A segunda pergunta que eu faço a você é: onde no seu dia a dia essa prática cabe? Não estamos falando de um momento ideal, porque às vezes a gente tem um dia tão bagunçado que fica difícil, dependendo de onde você trabalha, como você trabalha, a sua profissão. Mas onde é o seu lugar? Qual é a sua hora? E terceira pergunta que faço a você é: quem caminha com você? Porque uma treliça sozinha, ela vai cair. Daniel tinha 3 amigos. 3 amigos. Não é seguidor de rede social. A gente precisa de gente de verdade. É uma espécie de uma treliça humana. Quem são as pessoas que caminham com você e te ajudam a permanecer em Jesus, para que Jesus possa permanecer em você? Essa série, ela nunca foi sobre acumular mais conhecimento. Você já sabe muito, o suficiente para você fazer alguma coisa com a sua vida e mudar certos hábitos, certas práticas. A nossa geração é a mais informada da história da igreja e talvez uma das mais rasas. Mas quando a gente volta para a vida, quando você para de escutar isso e você observa o mundo à sua volta, e não é um incentivo para que você agora resolva e tome a decisão de fugir desse mundo. Vou virar um monge, eu vou largar o trabalho agora e viver para a obra, eu vou jogar fora meu celular. Não é disso que nós estamos falando, mas a gente só precisa de uma estrutura pequena, uma estrutura que é sustentável, que é ligada a Jesus, que Ele que é a videira verdadeira, uma estrutura que vai nos ajudar para quando os leões da vida aparecerem, porque eles vão aparecer. Então construa a sua regra da vida, seja ela uma vida de oração, tempo de silêncio, seja ela bons relacionamentos, profundidade, integridade, verdade na sua forma de se relacionar com pessoas. Seja ela qual for a sua prática, a sua disciplina espiritual, esteja pronto para quando os leões da vida aparecerem. Assim como Daniel tinha uma estrutura, eu espero que você também construa a sua estrutura para que você possa permanecer em Jesus e assim Ele possa permanecer em você
também. Amém, que Deus te abençoe, assim como essa série também abençoou a minha vida. Eu sou muito grato a Deus pelo Petris Caseiro, também pelas palavras que ele nos ensinou, e também por Deus que o inspira e inspira todos nós aqui. Me despeço dessa série agradecendo pela sua paciência comigo, pela sua generosidade, e que todos nós caminhemos juntos para essa espiritualidade emocionalmente saudável, para a honra e glória de nosso Senhor Jesus.